A Sozo Produções apresenta a série de áudios A Palavra Final de Deus para as Suas Finanças, com o pastor Chris Oyaki-Lomen. Esta é a primeira de 4 partes. Você pode patrocinar esse ministério. Acesse apoia.se/Sozo Produções. Oferte na Sozo Produções. Somos uma terra fértil. A sua semente resultará em mais dublagens para a glória do Reino de Deus. Esclarecimento. Na maior parte das vezes usamos a versão da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. No entanto, em alguns trechos do vídeo temos que usar a versão traduzida diretamente do inglês para manter o sentido da pregação. Vocês estão prontos? Levante sua mão direita para o céu. Diga: Pai, obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua glória. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo. Meu coração está aberto. Meu coração está aberto. A minha mente está pronta. Eu ponho os meus olhos sobre ti. Eu estou pronto para receber sua palavra, para ser ensinado, receber conhecimento, inspiração, motivação, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vocês tiveram um belo dia? Tem certeza? Amém. Então, eu quero te ajudar a se abrir. Eu quero que você esteja ligado na direção onde estamos indo e como o Espírito de Deus nos guia hoje. E damos a Ele louvor. Lhe damos louvor. Amém. Agora, esta é a palavra final de Deus sobre as suas finanças. Você ouviu o que eu disse? Foi isso que trouxemos para você. Trazemos a você a palavra final de Deus sobre suas finanças. Diga a alguém: esta é a palavra final de Deus vindo e eu vou recebê-la. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6. Eu quero que a gente veja onde estamos hoje e onde o mundo estava há muitos anos atrás. E a propósito, se você não sabia, esse tipo de encontro ao qual você foi convidado, eu digo a vocês do que se trata. Se trata das finanças do reino. Há tipos diferentes de encontros. Temos convenções de cura, onde a mensagem e a ministração e a unção serão sobre oração e o ato de orar. Encontros de cura, onde a unção e a mensagem e a ministração serão sobre cura e saúde. Certo? Temos encontros de evangelismo, onde a unção vai tratar de ganhar almas. A mensagem será sobre ganhar almas, e tudo isso é muito bonito, esses tipos diferentes de encontros. Há vários outros tipos de encontros. Há encontros de adoração, onde as pessoas apenas louvam e adoram ao Senhor e todas as exultações serão para adorar e para louvar. Mas então, existem encontros sobre as suas finanças. E a unção vai tratar de finanças e a forma como o Espírito Santo comunica a mensagem a você será sobre finanças. Então você vê, quando se prega ou se ensina sobre o Espírito Santo, porque há encontros do Espírito Santo onde as pessoas são ensinadas sobre o Espírito Santo e as pessoas recebem o Espírito Santo, são cheias do Espírito Santo. Então, quando se ensina sobre o Espírito Santo, pessoas são cheias do Espírito Santo. Pessoas são abençoadas com o Espírito Santo, são inspiradas pelo Espírito Santo. Quando se ensina sobre evangelismo, as pessoas são inspiradas e se tornam ganhadoras de almas.
A unção as alcança. Quando se ensina sobre os dons do Espírito Santo, pessoas recebem os dons do Espírito Santo e começam a operar nos dons do Espírito Santo. Quando se prega e ensina sobre cura, as pessoas são inspiradas nessa direção e elas são curadas pelo poder de Deus, e algumas até deixam o lugar com a unção para curar os enfermos. Aleluia! Da mesma forma, quando se tem um encontro desse sobre finanças, a unção vai tratar sobre finanças. E então as pessoas serão inspiradas nessa direção, abençoadas nessa direção, e Deus vai pôr dinheiro em suas mãos. Ah, é como se você levantasse sua cabeça e o dinheiro caísse do céu. Não! Mas da mesma forma que você é... Deixa eu dizer algo, o dinheiro que você não tem dentro da sua mente nunca chegará à sua mão. Até que ele entre na sua mente, ele não chegará à sua conta bancária. Não vai chegar no seu bolso. Não vai chegar na sua bolsa. Tem que entrar na sua mente primeiro. E eu já disse a vocês que nós não somos professores de economia ou professores do sistema bancário. Então não ensinamos a vocês os princípios do sucesso do mundo. Se você quiser isso, vá a um curso de economia e tenha lições sobre o sistema bancário. Mas eles já fracassaram mesmo. Aleluia! Mas o que ensinamos a vocês é sobre a unção do Espírito Santo que pode mudar a sua situação financeira em um momento. É uma unção. Alguém diz, eu não acredito. Não importa que você não acredite, você é abençoado quando crê e você permanece onde está quando não crê. A palavra é para todo aquele que crê. Foi o que Jesus disse, todo aquele que crê. Por que algumas pessoas dizem que Deus não existe e outras têm Deus manifesto em suas vidas diariamente? Alô? Estão prontos? Eu disse Gênesis capítulo 6, vamos bem rápido ler esta passagem. A partir do verso 5. Verso 5. E o Senhor viu que a perversidade do homem era grande na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Veja o tipo de Deus a quem servimos. Alguns pensam que Deus tem tudo sob controle, mas não é assim. Você está surpreso? Deus ficou farto. Não era ele que estava controlando as coisas? A Bíblia diz que Deus fez o homem e ele deu a ele a terra inteira para dominar. Ele pediu que o homem dominasse o mundo. E então as coisas estão uma bagunça e a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. É esse o tipo de Deus que ele é. Ele é um ser emocional. Ele é um ser racional. Ainda assim, ele é um espírito. Ele sentiu aquilo. Quando ele viu a maldade do homem, o homem que havia sido criado à imagem de Deus, tão perverso, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus disse, eu vou destruir o homem, vou destruir cada animal do campo, vou destruir a tudo e a todos, porque eu não estou feliz com o que fizeram. Foi o que Deus disse. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Um homem chamado Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Eis a história. Agora eu quero que você entenda bem isso. É muito importante que você entenda sobre isso. A partir do verso 8, porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, eu quero que você sublinhe isso. Noé era um homem justo e perfeito entre seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Diga isso, Noé andava com Deus.
Noé andava com Deus. Eu quero mostrar a vocês o tipo de ambiente no qual Noé foi criado. Ainda assim, a Bíblia nos diz que ele andou com Deus. Certo, agora veja o versículo 10. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra também estava corrompida diante de Deus e a terra estava cheia de violência. Ele diz que ela estava corrompida e cheia de violência. Tanta corrupção e violência. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Noé havia sido criado neste ambiente, num ambiente corrompido, num ambiente violento. Ainda assim, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Ele encontrou graça aos olhos de Deus. Ele andava com Deus. Ele encontrou graça aos olhos de Deus. Você já percebeu que a essa altura Deus já teria destruído o mundo, mas isso fez mudar de ideia? A razão pela qual Deus não está destruindo o mundo agora, porque ele está tão perverso quanto no tempo de Noé, é porque ele fez uma promessa para Noé. E disse, eu não destruirei o mundo com água outra vez. Mas então ele diz, eu o destruirei com fogo. Mas isso será no final dos tempos. Glória a Deus. Então vemos a violência, vemos a corrupção, e ainda assim Deus mudou a sua operação. Mas ele vê as coisas da mesma forma. Ele abomina a corrupção, ele abomina a violência, da mesma forma que fazia no tempo de Noé. Mas os princípios pelos quais ele libertou Noé e pelos quais ele operou no tempo de Noé são os mesmos princípios pelos quais ele está operando hoje. Agora eu quero que você acompanhe isso porque é muito importante que você pegue isso. Aleluia! Então a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Ele andou com Deus. O que é andar com Deus? Significa receber a revelação de Deus, receber a instrução de Deus, ou seja, receber as palavras de Deus e andar nelas. É assim que se anda com Deus, recebendo a revelação de Deus e andando por isso. Viver de acordo com as instruções de Deus. Noé, a Bíblia diz, encontrou graça aos olhos de Deus. Ele achou graça à vista do Senhor. Ele andava com Deus. E porque ele andava com Deus, Deus revelou os seus princípios eternos para ele. O seu ambiente estava corrompido e violento. A Bíblia diz que a perversidade dos homens era tão grande ao ponto de Deus se arrepender de haver criado o homem. É isso que a Bíblia diz. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Rapaz. Agora vamos voltar ao verso 11. A terra também estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Rapaz, veja o que Deus disse. Faze uma arca de tábuas de cipestre. Nela farás compartimentos. Agora, você pode ler os detalhes das especificações da arca, mas Deus disse, agora você vai construir uma arca. Ele disse, eu quero que você faça uma arca. Por quê? Por que Deus quer uma arca? Veja o verso 17. Porque estou para derramar águas em um dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra morrerá. Deus disse, eu quero trazer um dilúvio.
Ele disse, eu quero que você construa uma arca, porque eu vou derramar águas em dilúvio para destruir o mundo. E tudo o que tem o fôlego da vida morrerá. Mas você construa uma arca. E Deus o encorajou e o ajudou a construir a arca. E quando ele construiu a arca, ouçam, o mesmo... Oh, meu Deus, a unção, eu estou sentindo a unção agora. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Oh. Ouçam. Deus disse, construam uma arca. Ele construiu a arca. O mesmo dilúvio que destruiria o mundo foi o mesmo dilúvio que elevou a arca de Noé. Você ainda está aqui? O mesmo dilúvio de julgamento que está vindo para o mundo é o mesmo dilúvio que veio destruir os ímpios. Ele vem elevar os justos. Ele destrói os ímpios, mas ele eleva os justos. Deixa eu te dizer, a dificuldade no mundo não está lá por causa de você. Esse dilúvio de desastre econômico, este dilúvio de destruição econômica, não é por sua causa. Existe um plano para a sua vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa arca. Todos os que estão nesta arca serão sustentados pelo mesmo Deus que sustentou tudo naquela arca de Noé por 150 dias. Quando você vê o dilúvio das trevas, quando você vê o dilúvio do mal, quando você vê o dilúvio que está vindo sobre o mundo, o dilúvio da violência, ele não está ali por sua causa. Ouça, nos dias de Moisés, em Êxodo capítulo 14, vá lá bem rápido. Êxodo capítulo 14. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu vou ler a partir do verso 19, eu quero falar com vocês sobre o que isso trata. Os filhos de Israel tinham acabado de sair do Egito. Tinham acabado de sair do Egito guiados por Moisés. E na jornada fora do Egito, enquanto o faraó ainda pensava sobre o assunto, tentando decidir o que fazer para tê-los de volta, eles caminharam até que chegaram perto do Mar Vermelho. E enquanto estavam ali, olharam para trás e encontraram as hostes e carruagens de Faraó vindo. O exército do Egito estava atrás deles. E enquanto clamavam e se perguntavam o que iam fazer, a Bíblia nos diz algo aqui, que quando saíram do Egito, uma nuvem da presença de Deus foi com eles. Em outras palavras, eles carregavam a sua própria atmosfera. Você não pegou isso ainda? Isso é conversa para outro dia. Mas ao saírem do Egito, a presença de Deus foi com eles na forma de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Durante o dia, ele os guiava para mostrar-lhes o caminho. À noite, ele era luz para eles. Agora vejam isso, os egípcios estão vindo, o pilar de nuvem guia Israel, mas Deus sabe quem está vindo. Você ainda está aqui? Veja a partir do verso 19. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou. Toda vez na sua vida que você chega a um ponto em que parece que Deus não está lá, toda vez que você olha adiante e não vê um sinal da nuvem dele, toda vez que você estiver buscando pela voz dele para lhe guiar e não ouvir nada, fique parado. Existe uma razão. Vocês estão ouvindo? A Bíblia diz que a nuvem que os estava guiando, o anjo de Deus, a presença de Deus que os estava guiando, retirou-se.
E toda vez que ele parava, eles tinham que parar. Quando eles o viam se movendo, eles se moviam. A Bíblia diz que o Senhor retirou-se dali. Ele estava ocupado. Quando você chega ao ponto que não sente aquela presença, você ora e parece que nada está acontecendo no reino do Espírito, algo está acontecendo, alguém está vindo por trás de você. Aleluia! E vejam isso aqui, verso 19. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Ele foi para trás deles. Ei! E a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Meu Deus, vejam isso. E eis que a nuvem era escuridão para o Egito, mas dava a luz à noite para eles. A mesma nuvem era para o povo do mundo escuridão, mas para o povo de Deus luz. A mesma nuvem. Você ainda está nesse lugar? A Bíblia diz que Abraão foi até o monte de Deus e quando ele se colocou ali, ele viu Sodoma queimando. Mas quando a mulher de Ló, um homem da carne, olhou para a mesma Sodoma, ela se tornou uma estátua de sal. Deus disse: não olhe para trás. Eram homens carnais, não podiam ver. Estavam escapando, fugindo, mas a esposa de Ló olhou. E quando olhou para Sodoma, se tornou em estátua de sal, mas Abraão estava olhando para a mesma Sodoma. Deus vai abrir os seus olhos nesses próximos dias e você vai ver coisas no reino do Espírito que o homem carnal não pode ver. Vocês estão me ouvindo? O que para o mundo é escuridão será luz para você. Você pode dizer amém? Aleluia! Glória ao seu nome para sempre. Sim. Obrigado, Espírito Santo. Agora notem a próxima parte que é muito importante. O que foi que Noé fez? Lembrem que ele andava com Deus. Ele andava com Deus. E vamos te ensinar como andar com Deus no reino das suas finanças. Você não chegou aonde você está financeiramente por acaso. Algo te trouxe para onde você está agora. Você não está mais no mundo. Você chegou a Cristo. Você deve viver pelos princípios do reino. Você é aquele que pode olhar para Sodoma e permanecer de pé. Aleluia! Quanto maior o dilúvio, meu Deus, eu vou mostrar a vocês glória. Vá para Gênesis capítulo 7. Deixa eu mostrar isso a você. Gênesis capítulo 7. Vocês acharam? Do verso 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela foi elevada sobre a terra. Predominaram as águas, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. Quanto mais aumentava o dilúvio, mais alto a arca ia. Quanto maior era o dilúvio, mais alto a arca ia. À medida que as águas aumentavam, a arca ia mais alto. Oh, aleluia! Mas Noé andava com Deus. Diga a alguém: Noé andava com Deus. Eu disse, ele andava com Deus. Ele andava com Deus. E aí vem mais um ponto. Dizer que ele andava com Deus significa que ele obedecia os princípios do reino. Os princípios foram revelados a ele e ele andou com Deus. When we walk with the Lord, quando andamos com o Senhor, in the light
a luz da sua palavra. What a glory he sheds on our way. Que glória ele derrama em nosso caminho. When we do his good will, quando fazemos a sua boa vontade, he abides with us still, ele permanece conosco. And with all who e em tudo confiamos and obey, e obedecemos. Trust and obey. Confie e obedeça. For there's no other way, pois não há outro caminho to be happy in Jesus, para ser feliz em Jesus, to trust, a não ser confiar e obedecer. Cantem mais uma vez. Trust and obey. Confie e obedeça. For there's no other way, pois não há outra forma to be happy de ser feliz em Jesus, but to trust and obey. A não ser confiar e obedecer. For there's no other, pois não há outro caminho to be happy, Jesus, para ser feliz em Jesus, a não ser confiar e obedecer. For there's no other way, pois não há outro caminho to be happy in Jesus, de ser feliz em Jesus, to trust and a não ser confiar e obedecer. Sabe o que Jó disse? Embora ele me mate, ainda assim eu o seguirei. Aquele homem tinha descoberto algo. Olhe para Noé, numa sociedade corrompida, em um ambiente violento. Ele andou com Deus. E no fim ele foi feliz. Falem comigo, ele foi feliz no final. Ele estava na arca. O dilúvio estava destruindo os outros, mas o mesmo dilúvio o estava levando para mais alto. O mesmo dilúvio. E enquanto estava dentro da arca, ele foi sustentado por Deus. Ele foi sustentado. Eu não sei se você já leu Isaac abençoando o seu filho Jacó. Quando ele o abençoou, com palavras, ele abençoou Jacó, falou palavras a ele. Ele disse, eu dou a você a bênção do meu pai Abraão. E quando ele o abençoou, e Jacó se foi, o seu irmão Esaú veio e disse, papai. E ele disse, ei, eu já abençoei seu irmão. E então ele disse algo que é tão... Oh, rapaz, ele diz, eu o sustentei com abundância de milho e vinho. Ele disse, eu o sustentei. Foi isso que ele disse. Isaac, ele havia chegado a um ponto em que sabia que quando se conhece a Deus, as suas palavras se tornam as palavras dele em você. Ele disse, eu o sustentei. Ouçam, isto é o homem enviando seu filho ao mundo. Ele diz ao seu irmão, eu o sustentei com abundância. Ouçam, a Bíblia não nos diz que ele pegou o milho e deu a Jacó. Ele falou palavras. Ele disse, aonde quer que você vá, a presença... Ele disse, a presença do Deus de Abraão irá com você. Ele disse, eu o sustentei. Como? Dizendo a ele, você é abençoado. Tudo aquilo que você requerer é seu. Um homem estava falando. E então ele disse a Esaú, ele disse, eu o abençoei e eis que ele será abençoado. Ele disse, eu não posso reverter isso, não pode ser mudado. Não pode ser mudado. Vejam Jacó, um sem vergonha. Malandro, mas foi um homem abençoado. Ele não foi perfeito em seus caminhos, mas foi um homem abençoado. Ele foi um enganador, mas foi um homem abençoado. Eu vou te mostrar por que ele foi tão abençoado. Você ainda está aqui? Você acha que Jacó ou Isaac eram mais dignos do reino de Deus do que você?
Ouçam, eu estou carregado, eu não vim receber algo de vocês. Não. Não, eu não vim coletar algo de vocês. Eu estou cheio, eu vim da Nigéria para dar algo a vocês. Não ouçam! Você já viu nossos programas de TV? Quantas vezes me viu implorar pedindo dinheiro? Mandem dinheiro, senão semana que vem eu não vou estar no ar. Você já me ouviu dizendo isso? Cheio! Em todos os canais, sim! Aleluia! Em toda estação de TV que estamos ao redor do mundo, em toda estação, pagamos adiantado. Não depois. Não imploramos mais uma semana só, depois eu mando o dinheiro. Não. Adiantado. Na Europa, eles ficam impressionados que pagamos adiantado. No Canadá, o homem não acreditou quando dissemos, vamos pagar antes. Nada de cartão de crédito, adiantado. Como? O temor de Isaac. Foi assim que Jacó o chamou. Ele o chamou de o temor de Isaac. Aleluia! Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não morreu. Ele é o homem que pode mudar. Ouça, você aí sentado hoje. Ele vai desembaraçar o teu destino. No momento você está andando para a destruição e então ele muda a tua direção. Glória a Deus! Aleluia! Por isso que viemos, eu digo a você, por isso que viemos. Viemos pôr isto na mão de vocês, para pôr direto no seu coração. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia! Você chegará a um ponto em sua vida onde... Ei! Você está pronto para a última aqui? Vamos ver algo em Gênesis capítulo 6. Vejamos o que Deus disse. No versículo do 17 de novo, eu vou ler a partir do 17 até o 18. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Lembrem, Deus está falando com Noé aqui. E ele diz que tem fôlego de vida e tudo o que há na terra perecerá. Mas com você... Ei! Mas com você... Há uma diferença. Mas com você... Repitam, com você... Com você estabelecerei a minha aliança. Meu Deus! Com você estabelecerei a minha aliança. Deus diz, eu vou destruir a todos, mas com você... Um dilúvio de desastre econômico está chegando. Um dilúvio de fome está chegando. Um dilúvio de penúria está chegando. Um dilúvio de pobreza está chegando. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Como Deus pode fazer isso? Marque esta passagem e vá para Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Mas com você, diga comigo, comigo. Certo, veja isso aqui. Verso 18 do capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele que dá a vocês poder para adquirires riquezas. Para fazer o quê? Para confirmar a sua aliança. Agora, Deus diz, Ele diz... É Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar, estabelecer a sua aliança. Em outras palavras, se Deus vai estabelecer a sua aliança, Ele vai te dar poder para adquirir riqueza de forma tal que a aliança será estabelecida. Isso significa poder para... Ouça,
a unção do Espírito de Deus fala com você. Ele está falando que ele olhou para o mundo inteiro e estava corrompido. Havia violência, perversidade. Ele disse: Noé, com você eu estabelecerei a minha aliança. O que isso significa? Significa que você produzirá a justiça. Você produzirá a justiça. Eu vou me juntar a você de forma que você possa produzir justiça no seu ambiente. Agora ele diz, ele te dá poder para adquirir riqueza, para que você possa produzir justiça. Você possa estabelecer a aliança, estabelecer a justiça, estabelecer a presença de Deus no seu ambiente. Como pode Deus lidar com a corrupção? Como pode Deus lidar com a violência? Como Ele pode lidar com a perversidade, dando poder a você para adquirir riquezas, para que Ele possa produzir justiça? Meu Deus. Está aqui, está na palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Deixe eu rapidamente mostrar algo aqui. Ouçam. Entendam. O que é o poder para adquirir riquezas? Para conhecer os princípios de Deus e entender os seus ensinos, devemos ir para o livro dos inícios. Toda grande verdade do reino de Deus é encontrada ou leva ao livro de Gênesis. Se em Deuteronômio ele disse, Deus te dá poder para adquirir riquezas, o povo deve se perguntar o que é poder para adquirir riquezas. Ele deve ter revelado antes, uma vez que nenhuma pergunta foi feita. Já deve haver alguma evidência na palavra de Deus. O que é o poder para adquirir riquezas? Que poder é esse que traz riquezas? Existe o poder para arar. Existe o poder para construir. Existe o poder para nadar. Vocês estão me ouvindo? Tipos diferentes de poder. Mas agora ele fala de poder para adquirir riquezas. Existem riquezas sujeitas a um poder. Agora, o primeiro homem a quem ele disse, eu quero que você estabeleça a minha aliança, eu quero que você estabeleça a minha aliança. Com você, vamos produzir justiça. Este homem foi o primeiro homem a quem Deus revelou este princípio. Porque na época dele, havia muita perversidade. E Deus quis produzir justiça ao invés de corrupção e perversidade. Gênesis capítulo 8, verso 22, nos diz que poder é o poder para produzir riquezas. Ele é chamado de poder da semente. Ah, você não me ouviu. Eu disse, é chamado o poder da semente. Repitam, o poder da semente. Ele disse, enquanto a terra durar, o tempo do plantio e o tempo da colheita jamais cessarão. Ouçam, ele revelou a eles o poder produtor de riqueza, que produziria justiça. Eu quero te mostrar no Novo Testamento, prepare-se. Prepare-se. O poder da semente é o poder produtor de riquezas de Deus. Diga a alguém, o poder da semente é o poder produtor de riquezas de Deus. Você sabia que a Bíblia declara que a palavra de Deus é semente? A palavra de Deus é semente. A palavra de Deus é a semente de Deus. Então ele entende o poder da semente e o revela a esse homem. Ele diz, enquanto a terra durar, o tempo do plantio e o tempo da colheita jamais cessarão. Como sabemos que isso opera no Novo Testamento e que de fato estabelecerá a justiça, ou seja, estabelece a sua aliança. A aliança dele é chamada aliança de justiça. Você tem que entender isso, é chamada aliança de justiça. 2 Coríntios, capítulo 9.
Obrigado, Espírito Santo de Deus. Ah, rapaz, da próxima vez que você encontrar uma semente, você saberá o que fazer. Eu digo a você, da próxima vez que você vir uma semente que Deus colocou na sua mão e você a tiver, você saberá que pode produzir justiça com ela. Você saberá que está prestes a fazer algo com o qual o reino de Deus vai chacoalhar em qualquer lugar quando pegar aquilo nas mãos. Vamos, prepare-se. 2 Coríntios capítulo 9. Eu quero ler a partir do verso 8. Prontos? O verso 7 é poderoso, mas eu vou falar dele outro dia. O verso 7. Então marque aí e aguarde. Vocês me ouviram? Mas eu quero ler a partir do 8. E Deus, repitam, Deus. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Rapaz, se eu continuasse com isso, vocês ficariam até o meio-dia. Verso 9, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. Olhe para mim, essa é minha imagem, ele está falando de mim. Eu disse, o homem está falando de mim. Eu não sei quanto a você, vamos, eu disse, ele está falando de mim. Como está escrito, distribuiu. Ei! Enquanto eu estou aqui agora, alguém em algum lugar do Reino Unido, alguém na Bélgica, alguém na Holanda, está assistindo o programa Atmosfera de Milagres enquanto eu estou aqui agora. Entendem o que eu estou falando? Não, nós não imploramos que fizessem isso. Nós pagamos por isso. Você está aí? Ok. Ei! Verso 9, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Veja isso. A justiça dos que dão está estabelecida. E ainda não acabou? Verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Entendem o que eu quero dizer? O cara está produzindo justiça, ele não fala as obras da justiça, ele está falando dos frutos. Ele aumentará os frutos da vossa justiça. Como? Através do poder da semente. Vocês me ouviram dizer poder da semente? Poder da semente? Diga o poder da semente. Diga o poder da semente. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, está falando do que dá semente ao que semeia. Aquele que dá semente ao que semeia. Que Deus te dê sementes. Eu disse que Deus te dê sementes. Que Deus te dê sementes. Ele diz, aquele que dá semente ao que semeia. E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Ele está dizendo que a semente que você semeia vai aumentar a sua sementeira e aumentar os frutos da sua justiça. Veem, a semente e a justiça estão unidas. Em outras palavras, a semente e a aliança de justiça estão unidas. E ele revelou isso a Noé. Não é de espantar que a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Ele andou com ele. Ele andou com Deus. Você ainda está nesse lugar? Diga, eu vou andar com Deus. Eu já tomei a decisão. Eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus. E por fim, quando Davi tomou consciência de tudo isso, sabe como ele chamou? Ele chamou de semente preciosa. Preciosa, tornou-se preciosa para Davi. Ele amou a revelação. Ele a chamou de preciosa. O que a tornou preciosa? O que ela podia produzir. Era o que estava dentro da semente. O poder. O poder da semente. O poder da semente. Repita, o poder da semente. Abra em Salmos 126 rapidamente. Este é o poder da semente. O verso 5 é iluminador, mas ainda não vamos entrar nisso. Vejam o verso 6.
Aquele que sai e chora carregando semente preciosa. Ele diz, aquele que está chorando tem esperança se ele tiver semente preciosa. Versão em inglês, King James. Veja o que acontece aqui. Quem sai andando e chorando, carregando semente preciosa, sem dúvidas. Meu Deus. Sem dúvidas. Meu Deus. Ei, todo mundo acredita na lei da gravidade, isso é mais forte. Sem dúvidas. Sem dúvidas, voltará com alegria, trazendo os seus feixes consigo. Quem sai andando e chorando, carregando preciosa semente, lá vai ele. Toda a sua esperança está em sua semente. Sai chorando, levaram sua casa, levaram sua esposa, ou o seu marido, os filhos. Tem sido tão pesado para mim. Perdi meu emprego. Tudo pelo que já trabalhei se foi. Quem sai andando e chorando, se tiver preciosa semente, a Bíblia diz que, sem dúvida, no momento em que sair daquele lugar, sem dúvida voltará, não com lágrimas, com alegria, trazendo os seus feixes consigo. Oh, glória a Deus! A pergunta é: quem tem semente? A sua semente é a sua esperança. Estamos falando de finanças do reino. A sua semente é a sua esperança. Vocês ouviram o que eu disse? É assim que é. Chama-se o poder da semente. O poder da semente é o poder para produzir riquezas. É assim que é. O poder da semente é o seu poder para produzir riquezas. É sobre este que o Espírito nos diz, aquele que tem semente preciosa, sem dúvida voltará. Ele diz, marque este homem. Você pode escrever, ele certamente voltará, não com lágrimas, mas com alegria, não de mãos vazias, mas voltará com seus feixes. Ele está voltando com resultados. Levante-se agora. Oh, Espírito Santo, nós te honramos, te agradecemos. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Bendiga o nome dele. Bendiga o seu nome. 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 Ore no Espírito Santo. Ore no Espírito Santo. Ore no Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Esse trabalho de tradução é realizado pela Soso Produções. Tradução e dublagem Tiago Samico, São Paulo, 2018. Você pode ajudar esse ministério tornando-se um patrocinador. Acesse apoia.se/Soso Produções. Esse material não pode ser vendido.